Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, dando sequência aqui no programa. Vamos continuar falando de política, de economia. Daqui a pouco eu converso com o Franklin Albuquerque. Ele é presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, que é uma entidade que agrega vários sindicatos, que defende os interesses dos trabalhadores. E a gente vai falar da instituição e falar também de uma pauta que tem sido bandeira dessa central sindical, que é a PEC 241. Quer dizer, o assunto, o tema, eles são contra a PEC e a gente vai debater esse assunto já já. Deixa eu dar um recado aqui para você que quer comprar um carro 0 km com super desconto. Olha, carro importado com preço nacional, aproveite essa chance, é na Kia Auto Acre. São descontos incríveis, vários modelos para você escolher. O Kia Soul de R$ 99.990 por R$ 90.990, quase 10 mil a menos. O Sorrento de R$ 199.990 por R$ 189.990. É uma queda histórica de preços na Kia, é preço nacional mesmo. Faça uma visita à Kia, confira todas as novidades da Kia Auto Acre com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Convido o Franklin Albuquerque, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Acre. Por favor, Franklin, venha para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Franklin, eu quero começar falando um pouco sobre a nova Central Sindical de Trabalhadores, que é uma entidade relativamente nova aqui no Acre e que assim, faz um trabalho de defesa dos direitos dos trabalhadores, mas é um trabalho menos ideológico e mais pragmático do ponto de vista político. Enfim, essa nova visão do sindicalismo e você à frente dessa instituição, qual a avaliação que você faz desse um ano de trabalho? Rogério, antes de tudo, boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite. Quero cumprimentar todos que nos assistem em casa agora. A nova Central Sindical esse ano completou um ano de ação aqui no estado do Acre. E nós temos a felicidade de congregar sindicatos dos mais variados, da segurança pública, da área médica, sindicato de servidores públicos, sindicato de trabalhadores da iniciativa privada. E o grande objetivo da nova central é oferecer uma alternativa para a atuação sindical, um pouco diferenciada do que se vinha atuando nos últimos anos, que é, de fato, a negociação, a gestão das crises, das várias crises que nós vivemos, a partir de soluções viáveis, tanto para o governo, como para a iniciativa privada e que atenda também os interesses dos trabalhadores. Então a gente trabalha muito nesse sentido, de procurar soluções saudáveis e viáveis para os problemas que o Brasil hoje passa, né? Uma proposta que foi apresentada no Senado recentemente, do senador acreano Sérgio Petecão, que propõe o fim da contribuição obrigatória, contribuição sindical obrigatória. Quer dizer, é uma medida polêmica. Como é que você vê isso? Nós observamos com bastante preocupação. Inclusive, já entramos em contato com o senador, que vai nos receber na próxima semana para discutir esse assunto. Por quê? Porque é a contribuição sindical que mantém todo o sistema sindical brasileiro. Com o fim da contribuição, o sindicalismo no Brasil vai acabar. Então, esse projeto, infelizmente, ele não traz outra consequência imediata, senão o fim do sindicalismo. Mas ele propõe que a contribuição seja apenas para os sindicalizados. Mas isso se torna inviável, por quê? Porque a quantidade de sindicalizados no Brasil não é o suficiente para manter o sistema sindical. E a grande questão é o seguinte, o sindicato ele não trabalha apenas para aquele que é sindicalizado. Quando ele atua, quando ele negocia, ele faz por toda a categoria, independente do sindicalizado estar filiado ou não. O que vai ocorrer, e as contribuições mensais são bastante insuficientes para manter o sistema sindical. Por isso que a legislação constituinte, desde 88, garantiu a manutenção. Porque o sindicato, Rogério, é a única entidade que tem como obrigação e como única finalidade a defesa do direito do trabalhador. Sem a atuação sindical, o trabalhador ele fica míngua e fica sem uma representatividade junto às empresas e ao poder público, que é muito maior do que o trabalhador. Tem que também se exigir dos sindicatos a prestação de conta, que é muito do debate vai por esse viés, né? Quer dizer, o que estão fazendo com esse dinheiro? Existe sim, críticas sérias à utilização do sindicato, mas o dinheiro que é utilizado para a atuação sindical é um dinheiro público, então é auditado, inclusive, pelos tribunais de contas. A nova Central Sindical é uma entidade que eu
que eu represento, inclusive no ano passado passou por uma auditoria do Tribunal de Contas da União e não foi encontrado absolutamente nenhuma irregularidade. Claro que isso pode não ser a realidade de todos os sindicatos do Brasil, mas é importante colocar que existe instituições sérias fiscalizando isso daí, que são o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados. Agora, a PEC 241, Franklin, que é o debate principal na política e na economia hoje no cenário nacional. Como é que a Central Sindical vê essa proposta? O que é que vocês pensam? Olha, Rogério, a nossa crítica a essa PEC, ela vem desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Por quê? Antes de tudo, é bom pontuar que nenhum candidato a deputado, a senador, a presidente da República, sendo titular do cargo ou vice, colocou em sua campanha qualquer proposta desse nível. Ninguém disse na sua campanha que iria cortar investimento em saúde, em segurança, em educação, em habitação. Ninguém teve coragem de fazer isso. O segundo ponto é que o governo ele não senta para debater o projeto e explicar o que de fato é a PEC como nós nos propomos a fazer. Porque nós temos total consciência dos equívocos que esse projeto traz para a sociedade, que a gente quer debater de forma técnica. O governo apareceu uma única vez no Congresso Nacional na audiência pública, tomaram uma surra, os seus economistas tomaram uma surra tão grande na audiência pública que nunca mais eles apareceram. E querem tocar o projeto a toque de caixa sobre argumentos que não convencem, que é o Brasil está quebrado, sobre os erros do governo passado, e não para discutir a PEC. Mas vamos lá, então, um número simples. As despesas do governo de 2008 para cá cresceram 50% e a arrecadação cresceu 14%. Como é que faz para corrigir isso? Olha, vamos falar de números então. Por exemplo, hoje a dívida pública do Brasil, por ano, consome mais de 40% de tudo que é arrecadado. Então esse é o primeiro dado que eu queria chamar a atenção. Todo ano o Brasil paga apenas de juros mais de 40% de toda a sua arrecadação. Um dos partidos, ano passado, entrou com um projeto de lei para auditar essa dívida. Porque é isso que preconiza, inclusive, a nossa Constituição Federal. Mas paga essa quantidade de juros porque pegou muitos empréstimos. Mas vamos lá, deixa eu avançar. Ano passado, o PSOL entrou com um projeto de lei para auditar a dívida. O governo Dilma, à época, vetou esse projeto e já o presidente Temer articulou para manter o veto da auditoria da dívida. É a primeira coisa que chama atenção. Por que o governo não quer analisar a sua própria dívida? A gente tem um exemplo aqui no Equador que quando fez sua auditoria da dívida, a diminuiu em mais de 70%. A própria Grécia só saiu da crise depois que auditou sua dívida e descobriu que não devia mais nem €1 a banco nenhum. No Brasil, além da gente pagar uma dívida que nós não sabemos se já pagamos, ela é extremamente alta, porque é mais de 40% de toda a nossa arrecadação. E outra coisa, os credores são mantidos sob sigilo de justiça. Nenhum brasileiro sabe a quem deve, a quem nós devemos. A gente sabe que existe tanto que é devido a bancos, tanto que é devido a empresas. Mas ninguém sabe quem são os bancos e quem são as empresas. Como é que funciona essa dívida? Isso aí são os investidores que investem nos papéis, né, nos títulos da dívida. A dívida pública ela é um mecanismo utilizado no mundo todo para os estados arrecadar recursos. Arrecadar recursos e poder investir no social. No Brasil, houve uma mudança de valores tão grande que ela tá funcionando, na verdade, para saída de recursos, para fuga de recursos do Brasil. E a gente não entende por que o governo não consegue, não aceita auditar a própria dívida. Um outro dado que é importante é a questão da sonegação fiscal no Brasil. Eu não vou nem falar de corrupção. Mas só no ano passado, as receitas estaduais e a Receita Federal já têm conhecimento de mais de 500 bilhões de sonegação fiscal. Mas com a carga tributária de quase 50%, se for realmente apertar o setor privado para pagar imposto, está sujeito o desemprego a aumentar ainda mais. Não, mas eu não estou falando do pagamento de imposto, eu estou falando de grandes empresas. Por exemplo, qual é a empresa que mais deve no Brasil? É a Vale do Rio Doce. É só a Vale do Rio Doce a dívida do ano passado da Vale do Rio Doce é mais de 40 bilhões. E a gente está falando de uma gigante mundial. A gente não pode conceber que a Vale não possa pagar sua dívida. E a gente sabe o processo que foi feito a privatização da Vale do Rio Doce. Entendeu? Para o senhor ter ideia, o sexto maior devedor do Brasil é uma pessoa física, que por coincidência é diretor da Fiesp. Mas, no caso, a PEC, vocês fazem essa crítica e tal, para fazer o ajuste fiscal, para equilibrar despesa e receita, qual seria a saída? A nossa saída é justamente essa que eu estou apontando para você. Primeiro, auditar nossa dívida, que a gente corre sério risco de descobrir que nós já pagamos essa dívida ou que estamos pagando valores muito altos. Segundo, atacar a sonegação fiscal.
O rombo nas contas públicas no Brasil esse ano não chegou a 200 bilhões. A sonegação já passou dos 500 bilhões. Nós temos também a questão da desoneração da agricultura, que só no ano passado foi mais de 300 bilhões que os cofres públicos deixaram de arrecadar. Mas o agronegócio hoje é quem ainda segura a balança comercial, né? Para quem, Rogério? Se for também dificultar o agronegócio, é sujeito à arrecadação cair. Mas vamos analisar aqui, então, quem se beneficia do agronegócio. Porque o agronegócio é o quê? Agricultura extensiva, extremamente mecanizada, que praticamente não emprega, que exporta. Então o brasileiro também não consome. São hectares e mais hectares de soja que não vem para a mesa brasileira e que não paga imposto porque está desonerado. Quem está se beneficiando disso, a não ser o grande empresário? Ô Franklin, agora o governo do PT, que é o maior crítico da PEC, teve 13 anos para corrigir tudo isso. Por que não fez? Olha, eu não sou defensor do governo do PT, inclusive alguns projetos da presidente Dilma, nesse mesmo sentido, nós criticamos fortemente. O que eu estou querendo dizer aqui é que os erros do governo anterior não é salvo-conduto, nem cheque em branco, para o presidente Temer simplesmente destruir o serviço social brasileiro. Entendeu? Ou você acha que hoje no Brasil a gente não precisa de mais médicos, porque a PEC está proibindo, ela disse, eu estou com o texto da PEC aqui, ela proíbe claramente a contratação de novos médicos, de novos enfermeiros, ou a gente não precisa mais de policiais? Será que os nossos hospitais no Brasil já têm médicos, já tem o suficiente? Você tem aí o lugar, o ponto exato que diz isso, porque, em linhas gerais, a PEC estabelece o controle dos gastos, não o limite dos gastos. Não há teto para essa ou aquela despesa. E, na verdade, existe. A PEC, já no seu primeiro artigo aqui, ela institui um novo regime fiscal. E já no seu início ela diz que os investimentos no ano que vem, 2017, só poderão aumentar em 7,2%. Apenas 7,2%, a gente acreditando que a inflação realmente foi isso, porque é só você ir no supermercado ou no posto de gasolina que a gente sabe que isso não foi inflação. Mas é isso que a PEC diz. E ela diz que nos anos sucessivos, os investimentos nessas áreas só poderão aumentar também igual ao IPCA. E não seria justo gastar só o que arrecada? Eu não estou falando de gastar só o que arrecada, eu estou falando porque o Brasil arrecada muito mais disso. Para você ter ideia, em segurança pública, ano passado, o Brasil só investiu menos de 0,3% da sua arrecadação. Então a gente está muito aquém do que arrecada. Entendeu? Não é justo a gente pagar mais de 40% de tudo que a gente arrecada numa dívida que vai para juros de banco. Isso que não é justo. E aí contingenciar os investimentos em áreas prioritárias. Aqui, a PEC, esse argumento de que a gente está gastando mais do que a gente arrecada, isso é falácia. Entendeu? A PEC está impedindo que a gente possa utilizar nos serviços sociais o dinheiro que o contribuinte já paga. Eu quero agradecer sua vinda, o tempo é curto, inclusive fazendo esse contraponto aqui, que a gente tem ouvido muito os defensores da PEC e agora também ouvindo as pessoas que são de um outro ponto de vista. Muito obrigado por sua vinda aqui, pela central sindical aqui representada. Eu agradeço, Rogério, e vou deixar o texto da PEC com você aqui apontando os artigos. Muito bem, muito obrigado. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.